A paz a todas. Vamos para mais um devocional. E eu creio que essa palavra de hoje vai falar com você, como falou comigo. O nosso devocional hoje é sobre dominando nossas ações, minhas ações, suas ações. E dominar nossas ações é algo que muito difícil, amadas. É muito difícil dominar as nossas ações. Tem momentos que é mais forte que nós, dominando essas ações. Dominar nossas ações é mais forte que nós. Você já sentiu isso? Eu já senti. Então, vamos aprender hoje como nós podemos fazer isso? Bora lá? Então, vamos para uma definição no dicionário sobre o que o dicionário diz. Ação é o ato ou efeito de agir. É a manifestação de uma força. É ato que se resulta de tudo aquilo que se faz. A atitude é o reconhecimento do que é preciso. Eu, às vezes, posso até repetir várias vezes a palavra, muitas vezes, porque é muita mesmo. Tem vários momentos. Então, nós pensamos em vários momentos, e quando vemos, já estamos com as associações erradas. Até mesmo quando falamos aquilo que não é para ser dito. Você já fez isso? Você já fez isso? Às vezes você faz uma ação. O que é uma ação? É uma atitude. Às vezes você tem, em alguns momentos, atitudes que não era para ter naquele momento. E você faz, muitas vezes tem atitudes que não são faladas, porque o nosso corpo fala. Às vezes nós temos algumas ações que o nosso corpo diz, então você não precisa de palavras, você não precisa dessa atitude. E muitas vezes você a tem. E muitas vezes, comigo já foi assim. Às vezes, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque eu fiz essa ação, porque eu cometi essa atitude. E às vezes nós nos entristecemos por isso, pela nossa precipitação. Eu posso dizer precipitação. Nós precipitamos, nós temos as atitudes, precipitada. E a pessoa que ela é impulsiva, ela tem essa precipitação. Essa ação precipitada, que muitas vezes causa danos para nós mesmos. Nós falamos na hora errada. E quantas vezes você já falou? Eu já falei muitas vezes, como eu já repeti aqui, muitas vezes. E isso, quando nós fazemos essas ações, quando nós não dominamos essa ação que acontece em nós mesmos nos entristecemos. E vamos fazer alguma coisa para que não venha esse entristecer em nós. Esse entristecer. Porque depois que acontece, é que você vai pensar, poderia ter feito diferente. Eu poderia não ter dito isso. Eu poderia não ter essa ação. Eu poderia agir de uma outra maneira. Então, muitas vezes a praticidade, porque a pessoa que ela é impulsiva, ela é prática. Mas eu até coloquei aqui, vamos trocar o prático, por precipitado. É como se você cortasse o caminho. E se você tivesse essa largueza, com esse domínio, você não faria. E muitas vezes nós precisamos retroceder dessa ação, porque nós não conseguimos dominar. Nós não conseguimos dominar as nossas ações. E eu vejo um discípulo na Bíblia, que ele tem muito disso, que todo mundo geralmente coloca, porque é latente nele. Pedro era um homem precipitado. Ele era precipitado. Você vê ali, ele nem pensava às vezes. Às vezes, quando nós não dominamos as nossas ações, é falta de pensar. Então, por isso que fala, dominando as minhas ações.
É tão mais rápido. Gente, parece que é tão rápido. O negócio é muito rápido. É rápido demais. Quando você vê, você já fez. E Pedro era assim. Aqui, ó. Lá em Mateus 14, 28, eu vou ler aqui, ó. 14, 28. Pedro, devido à falta de fé dele, ele quase afundou. Senhor, Senhor, foi rápido. Os outros discípulos não tiveram a mesma ação. Quando ele viu o Senhor, Jesus, quando ele viu Jesus, ele falou, eu quero. Ele nem pensou nas dificuldades. Ele falou, eu quero. Foi muito mais rápido. Ele não pensou na adversidade, ele não pensou em nada. Ele pensou que ele queria estar com Jesus. E ele falou, Senhor, deixa-me ter contigo. E aí ele foi. Só que no meio, ali, no caminhar, Pedro teve medo. Pedro teve medo e fez o quê? Se afundou. Mas o Senhor estava no barco dele. O Senhor estava com ele. O Senhor, Ele me conhece e Ele te conhece. Como Ele conhecia Pedro. Se Pedro tivesse um pouquinho mais de fé, não fosse tão precipitado, não fosse tão impulsivo, ele não teria se afundado, ele teria pensado, né? Não, eu preciso dessa fé. Mas com certeza, o Senhor ajudou e o medo dele o Senhor tratou, né? Então vamos lá, olha só quantas coisas Pedro fez por não dominar ali as atitudes, as ações, né? Quando Jesus foi crucificado, Pedro negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes. Quando você lê lá em Mateus 26, do 69 a 75, você vai ver as ações que ele teve com várias pessoas. Pedro teve medo da consequência. Pedro teve medo da consequência e isso fez com que Pedro negasse ao Senhor. Eu fiquei imaginando Pedro, quando quando a mulher perguntou, mas você não é um do que anda com eles? Você parece? Ele ficou meio acuado, porque ele teve medo. Olha só, Pedro teve medo. A hora que o Senhor falou, venha, e ele veio. Pedro teve medo ali das consequências de dizer que ele andava com Cristo e Cristo sendo crucificado. Pedro teve medo. Olha como as nossas ações, a nossa atitude interfere tanto na nossa vida, interfere muito, amados. E que muitas vezes nós precisamos, como eu falei, nós precisamos voltar a mudar a nossa atitude. Olha só, as atitudes, quando Pedro cortou a orelha de Malco, olha só, eu fiquei imaginando, pegou a espada, pss, o cara, minha orelha, estava ali perto de Jesus, houve ali uma precipitação, de Pedro, como eu falei, existem as precipitações, né? Existem as precipitações nossas precipitações. Então, Pedro foi ali, cortou a orelha de Malco e foi repreendido. Às vezes as nossas ações, nós somos repreendidos pelas nossas más ações, pelo nosso não pensar, por nós não dominarmos as nossas ações. Pedro, ele tentou convencer Jesus, lá em Mateus 16, eu vou ler aqui para vocês, olha só, do 21 a 23. Eu serei morto no 3º dia e serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Olha só, amados, que coisa forte, Então Pedro tentou convencer Jesus que poderia evitar o sofrimento, e Jesus o repreendeu dizendo, para trás. Então Pedro, ele era impulsivo. A nossa impulsividade nos traz danos quando nós não dominamos. Então, a pessoa impulsiva, ela é prática. E às vezes a praticidade nos faz sofrer. Por exemplo, eu gosto de ser prática. Eu procuro ser prática.
Mas essa prática, muitas vezes, é por ser impulsiva. E isso traz para nós, às vezes, uma tristeza e um sofrer. Porque é a precipitação. É a precipitação. É sua ação. É muito rápido. É muito rápido. E eu creio que Pedro, ele tinha isso. Ele era prático. Tanto como eu falei anteriormente, quando ele viu Jesus, ele queria ter com Jesus. E ele andou sobre ela. Ele não pensou na dificuldade, como eu já falei anteriormente. Ele só pensou o que ele queria. Ele não olhou para nada. Ele falou, quero estar com Cristo. E Deus falou, venha. E ali ele andou sobre o mar. Ponto. Mas as consequências foi, a fé dele não era tão grande para ele continuar. A mesma forma que quando ele cortou ali a orelha de Malcolm. Quando ele cortou a orelha de Malcolm, ele não pensou em nada. E ele foi repreendido. Para ele estava fazendo uma ação que era legal, mas para Jesus não era. Não era daquela forma que Jesus estava vendo. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Mas nele, mesmo assim, Jesus já falando, explicando para os seus discípulos o que iria acontecer. Ele não pensou em nada. Ele pensou, não, eu vou defender meu mestre. E ele foi repreendido. Da mesma forma, quando Deus falou, quando o Senhor falou que ele ia passar, ele falou, não, Senhor, o Senhor não vai passar disso não. Ele falou, Jesus repreendeu também ele. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. E essa falta de domínio sobre as nossas ações nos traz danos. Nos traz danos. Mas nós vamos aprender aqui no decorrer desse devocional que tem jeito para nós. Tem jeito. Deus é maravilhoso. Mas olha só a mudança que teve em Pedro. Quando nós vamos caminhando com Jesus, como os discípulos faziam, eles estavam caminhando e Jesus o ensinando. Houve mudança e houve transformação na vida de Pedro. Quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus assuma o controle, quando Ele assume o controle das nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas ações são mudadas. E ali, as atitudes, quando o Espírito Santo de Deus, com o andar, é o andar com Cristo, amados, que nos muda. Andar com Cristo nos muda totalmente as nossas ações. E nós vamos ver aqui a impulsividade de Pedro sendo transformada. E assim é conosco. Deus quer nos mudar. Esse caminhar, quando nós vemos para Cristo, a gente vem tudo errado. A gente vem com os nossos conceitos. Mas quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, Ele pega o controle, igual quando você pega o controle da sua TV, que você coloca, quando você fica na mesma sintonia que o Espírito Santo, Ele te controla. Ele te controla. Olha só, eu vou dizer, para mim também, foi assim. E muitas vezes está sendo assim. Por exemplo, eu me recordo que uma vez eu fui tão grosseira com uma pessoa e fui para casa. Quando eu cheguei, a minha ação para mim foi normal. Eu senti que eu tinha sido grosseira, mas fui para casa de boa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu abri minha porta, o Espírito Santo falou: eu quero que você volte. Eu quero que você sente. E eu quero que você peça perdão, porque a sua ação não foi legal. Eu me corei de vergonha. Eu me corei de vergonha, porque a minha ação, a minha atitude não foi legal. Mas quando o Espírito Santo, Ele está no controle, Ele está no controle da sua vida, há essa mudança. E olha só, para dizer que só na vida do Pedro, eu não posso dizer que foi só na vida do Pedro, eu posso dizer que na minha vida também, o Senhor tem controlado as minhas ações, né? Tem momentos que eu sou impulsiva, sou prática, né? Mas o Senhor está ali com controle. Não, eu vou te controlar, eu vou te ensinar, e eu vou te ensinar e está me ensinando. Olha só, como houve mudança aqui na vida de Pedro. Em Atos 5,12, não, Pedro teve medo, mas em Atos 5,12,
Sua fé era tão grande que ele fazia milagres em nome de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, Pedro não negou Jesus 3 vezes? Mas quando, pela ação do Espírito Santo, Pedro teve tanta ousadia, teve momentos que ele teve medo. Mas aqui, depois com uma ação do Espírito Santo na vida de Pedro, ele teve tanta ousadia que ele pregou em Jerusalém que cerca de 3.000 almas se converteram em um dia. Olha que maravilha! Olha que mudança! De quem era Pedro e quem se transformou em Pedro. Tremendo! Houve essa mudança. É muito lindo, amados. É muito lindo. Em 1 Pedro 4:12 e 13, vou ler aqui para você ver. Eu acho muito lindo como Deus fala com a gente. Deus fala tremendamente com a gente. Então, 1 Pedro 4:12 a 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflições pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte do sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Pedro tentou convencer Jesus, mas aqui você vê em 1 Pedro 4:12 o que ele falou. Mudança, transformações de ações, da maneira de agir. Deus, Ele transforma, porque a palavra de Deus diz, eu vou, mas deixarei o Espírito Santo, e Ele nos deixou o Espírito Santo. É só você pedir, Senhor, eu quero que as minhas ações sejam mudadas. É só você andar com Deus. É só você clamar por Ele. E todas essas modificações vão acontecer nas nossas vidas. Como quando eu cheguei em casa, que o Espírito Santo rapidamente falou, você vai pedir perdão. Por quê? Porque Ele está em mim, o Senhor deixou até hoje. Então não há mudança. Então, isso é muito importante, essa transformação. O importante, Pedro, quando ele começou tendo todas essas dificuldades de dominar as ações dele. Ele começou, mas ele não terminou assim. E isto é o mais importante, é como terminamos. Nós precisamos deixar que a ação do Espírito Santo haja em nós. Para nós podermos ser modificados, transformados. Pedro foi um discípulo totalmente transformado. Ele andou com o Senhor. Ele conheceu a Cristo. Eu tenho a certeza, se hoje ele estivesse aqui, ele dizia, olha, como eu cresci. E nós precisamos crescer espiritualmente, para que essas mudanças, para que nós não venhamos mais nos entristecer com as nossas ações. Nós necessitamos disso, amados. Em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós recebemos este poder, o mesmo poder que Pedro recebeu, nós também recebemos. Para que essa transformação, para que nós venhamos dominar essa ação em nós, essas atitudes que nós temos, somente através do doce Espírito. E Mateus 16, 13 e 18. Afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, e alguns outros profetas. E você? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo.
E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a vocês por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha só, amados, olha só, de repente você está aí com uma pequena fé. Foi como eu falei, o importante não é como você começa, mas sim como você termina. Como você termina. E Pedro, e o Senhor, sobre Pedro, ele falou, sobre Pedro, como diz aqui o Senhor, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tem jeito para nós, tem jeito do Senhor, né? É o Senhor que faz, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós dominamos as nossas ações através do Espírito Santo, do caminhar com Deus, de buscar ao Senhor. As nossas ações, as nossas atitudes, elas mudam. Você quer mudar a sua atitude? Ande com o Senhor, conheça o Senhor, deixa o Senhor agir na tua vida. Amém? Que você fique com essa pequena palavra, né? Que o Senhor, Ele trabalhe na tua vida. Você que está assistindo, trabalhe na tua vida. Você vai ver suas ações mudadas, suas atitudes não vai ser mais essa. Você vai dominar as suas atitudes através do conhecer de Deus. Amém? Que você compartilhe, que você deixe o seu like, que você passe para as suas amigas. Às vezes você conhece pessoas que não conseguem dominar e nem sabe como fazê-lo. Tem momentos que a gente não sabe como fazê-los, amados. Mas através desses devocionais que estão acontecendo, passe. Cada um de nós temos a dificuldade. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Fica na paz. Que Deus abençoe.